Boa noite a todos. Agradecer a Deus pela oportunidade de compartilhar algo precioso com vocês da palavra. E queria citar uma frase do pastor John Bevere, que é uma das pessoas que me inspiram muito no meu ministério. E se refere até mesmo ao tema que eu vou abordar essa noite com vocês, que o povo de Israel esperava que o seu Messias viesse em uma embalagem, que nascesse em uma família grande de Israel, conhecida, rica, mas ele nasceu em uma manjedoura, em uma cidade insignificante e sem muito status. E aí ele diz no livro A Recompensa da Honra o seguinte: muitas vezes Deus nos envia presentes com embalagens que nós não esperamos. Repita isso para a pessoa que está do seu lado. Muitas vezes Deus nos envia presentes com a embalagem que nós não esperamos. Amém? Guarde essa frase no seu coração. Eu queria que, enquanto eu faço aqui uma pequena introdução, você fosse abrindo a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3. Amados, o tema recorrente de hoje, eu acho que, graças a Deus, um grande gigante no Brasil acordou e, ainda em tempo, conseguimos abrir os olhos e nos despertarmos para algo que estava destruindo a ideia da família. E a influência gerada por esses homens e mulheres, que são pessoas de um nível intelectual muito grande, são pessoas bem relacionadas no mundo todo, e elas estão, e por serem assim, bem influenciáveis, elas estão em grande parte nas maiores, como posso dizer, nos maiores movimentos do mundo, né? São pessoas que influenciam poderosamente a mente das pessoas, mas um dado muito preocupante, enquanto eu pensava sobre isso, e lia e pesquisava sobre isso, e nos jornais nós vemos todos os dias hoje, era a doutrinação dos nossos jovens dentro das escolas e das faculdades. A igreja sempre foi um baluarte na luta contra essas ideologias, mas sem perceber direito, isso foi se penetrando dentro das escolas. E eu tenho um filho adolescente, outro com 24 anos vai fazer agora. E o meu adolescente, eu percebo pelas conversas que eu tenho com ele, o quanto essa doutrinação tem gerado um efeito terrível na mente dos nossos jovens. Então essa noite eu queria falar para vocês, ou com vocês, sobre a cultura da honra. Como pastor há quase 15 anos, eu tenho lidado com muitas famílias, casais, jovens, porque como pastor você tem que... E eu tenho visto que isso tem se perdido no decorrer dos anos de uma forma drástica. Com toda essa ideologia que tem sido propagada nos meios de comunicação, e principalmente, amados, presta atenção a isso, dentro de escolas e faculdades, essa nova geração que está se levantando, tem sido uma geração que não tem aprendido a desenvolver a cultura da honra. Você olha para dentro das escolas, você vê aluno que não mais respeita o professor, que não mais respeita as regras, que não mais respeita os pais. E o que preocupa? Preocupa que nós estamos indo. Eu estou hoje com 39 anos e 21 anos de casado. Casei muito jovem. Aprendi a ter responsabilidade muito novo. Mas hoje eu vejo homens com 30 anos de idade que nem pensam em se casar e constituir uma família.
E o pior, dentro da igreja. Mas essa noite eu espero, em nome de Jesus, analisando esse texto de 1 Pedro 3, do 1 ao 7, que nós possamos começar a construir um novo entendimento dentro daquilo que nós já temos ouvido muito a respeito desse texto. E eu sei que o que eu vou te falar hoje, vou compartilhar com você hoje, é só uma pequena parte do que Deus tem me passado, porque eu já recebi de outras pessoas que ouvi, e vou repassar para vocês, e vocês vão pegar e vão repassar por onde vocês passarem. A ideia é que nós multiplicamos isso. Quantos entendem e creem assim, digam amém. Então, leia comigo do verso 1 até o versículo de número 7, por favor. Da mesma maneira, esposas, versículo 1, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa. Grave isso, pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser, honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante o espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela sois filhas, se praticares o bem, sem qualquer espécie de receio. Verso 7. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra. Repita comigo, honra. Mais alto, honra. A mulher como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Por que devemos hoje falar sobre a cultura, cultivarmos a honra dentro da nossa casa? Porque, queridos, tudo que você quer que funcione bem na sua vida, em um todo, precisa partir desse princípio. Eu preciso desmistificar algumas coisas que existem nesse texto que, se não tivermos um olhar um pouco criterioso, a gente vai se iludir, se enganar. Você veja que eu acabei de ler 7 versículos dessa carta de Pedro, e um dado importantíssimo para você é o seguinte: o apóstolo Paulo jamais poderia ensinar com essa autoridade que o apóstolo Pedro ensinou. Por quê? Porque Paulo não era casado. Você quer ouvir sobre família, você tem que ouvir gente que resolve problema de família, gente que tem família, gente que lida com esposa, mulher que lida com o marido, marido que lida com a mulher, pais que lidam com os filhos. Eles se especializam no que eu chamo de maior laboratório que temos, que é a nossa própria casa. Coisa boa é quando a gente pode falar daquilo que a gente vive, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Então perceba que nesse texto nós vemos 7 versículos, sendo que 6 Pedro faz admoestações às mulheres, e apenas no 7º Pedro exorta os homens. E você olha assim de forma rápida e diz assim: a responsabilidade maior nesse texto aí, a responsabilidade maior que Pedro está dizendo aí, com certeza é para as mulheres, porque 6 versículos ele trata a respeito do comportamento delas. Primeiro, o que você tem que entender?
Se você precisa cultivar algo, você precisa dar uma atenção especial para aquilo. Nós temos flores aqui que enfeitam esse altar. Para que elas são naturais, para que elas chegassem aqui nessa perfeição e nos dessem essa beleza e o seu perfume, elas precisaram ser o quê? Precisaram ser o quê? Cultivadas. Quando eu digo a você que o nosso lar é o maior laboratório, querido, é porque de lá sairão os nossos filhos, que serão futuros cidadãos, cidadãs dessa cidade, dessa nação, desse estado. E mais especificamente no nosso caso, que nós estamos criando filhos para que eles sejam um instrumento na mão do Senhor e cumpram um propósito que Deus tem para a vida deles. A nossa responsabilidade com isso, que irmãos, aumenta cada dia. Sim ou não? Agora preste atenção. Perceba que toda a admoestação que Pedro faz às mulheres aqui, ele se refere ao seu comportamento. E quando Pedro chama atenção para o comportamento, ele não está chamando atenção apenas para o caráter. Por quê? Porque bons hábitos só conseguem ser desenvolvidos na nossa vida se nós exaustivamente perseverarmos nele. Quantos concordam, digam amém. Pastor, eu não tenho o hábito de dar bom dia para minha mulher quando eu vou sair, não tenho o hábito de dar um selinho nela quando eu vou sair de casa. Maus hábitos são combatidos com bons hábitos. Olhe para o seu marido e diga: a partir de amanhã você não vai esquecer mais de me dar um selinho antes de sair de casa. Sabe por que você precisa cultivar isso? Porque a tua esposa é o teu suporte. Quando tu bate continência para ela, quando tu está saindo de casa, meu querido, o teu dia vai ser melhor, porque ela vai te cobrir de forma mais agradável. E eu não vou te dizer nada aqui essa noite daquilo que eu não tenho experimentado. Outro dia, eu me acordei mais cedo para caminhar, e a minha esposa, ela não gosta de acordar muito cedo. Ela acorda cedo, mas não muito cedo. E você sabe que toda pessoa que está dormindo não gosta que ninguém incomode, sim ou não? E eu tinha que entrar e sair do quarto algumas vezes. Eu percebi que eu incomodei ela. E na frente da minha casa tem uma vizinha minha que cultiva flores. Roubei uma florzinha naquele dia, levei para a cama e deixei em cima do meu travesseiro. Quando ela abriu o olho para reclamar comigo, porque eu estava incomodando o sono dela, quando ela viu a flor, ela desarmou. Inteligência, amado. E você está pensando que o negão aqui gostava de fazer isso antes? Eu não sabia nem o que era dar um sorriso direito para uma mulher. De 17 para 18 anos eu casei, mas até essa idade eu já tinha namorado bastante na minha mocidade. Mas por incrível que pareça, eu nunca tive habilidade para dar cantada em mulher nenhuma. Então, romantismo, carinho e amor, tudo isso quem me ensinou foi Jesus. E a duras penas. Mas com a consciência que toda pessoa que era referência para mim, que é até hoje, em áreas que eu preciso chegar e sonho em chegar, eu começo a pesquisar e ver qual é o comportamento dessas pessoas e procuro segui-los, mesmo que muitas vezes não seja muito cômodo. Mas eu repito, maus hábitos são vencidos com bons hábitos. 6 versículos, o apóstolo Pedro exorta a mulher: cultive a honra ao seu marido. Mostre para ele que ele é importante para você. Se no versículo 1 nós trocássemos essa palavra submissa, que para muita mulher é uma palavra assim tão incômoda, e colocássemos a palavra honra: vós, mulheres, honrem os seus maridos.
Você não precisa mostrar só para ele que ele é importante para você, você precisa mostrar para outras pessoas. Talvez você, irmã, que tem um hábito de falar mal do seu marido para outras pessoas, esse mau hábito precisa ser combatido com um bom hábito. Você precisa trocar esse vocabulário e passar a falar bem do seu marido. Até porque, amado, se você não sabe, amado ou amada do Senhor, essa pessoa que está do seu lado é a sua cara metade. Quando vocês se juntam, vocês se tornam um. Então, quando você fala mal dessa sua cara metade, você está falando mal de você mesmo. E se tem alguma irmã aqui que o marido ainda não se convenceu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não vai ser com as suas pregações, com a sua insistência de forma errada, vai ser pelo seu procedimento, Pedro disse. E que procedimento tem que ser esse? Atenção, carinho, convive com a pessoa. A coisa mais fácil do mundo é você descobrir a pessoa que vive do seu lado, quais são as coisas que ela mais gosta, e você, por favor, começar a fazer isso a partir de hoje, porque maus hábitos são vencidos com bons hábitos. Eu vou falar muito isso para você hoje. No versículo 4 ele diz que você não pode se preocupar apenas com o seu estereotipo. Nada contra a roupa que você veste, o cabelo que você tem, seja a cor que for, a cor da unha que você use, os brincos, as joias, se são bijuteria, se são de qualidade. Pedro está dizendo isso não é o mais importante. Por que é mais importante? É o seu interior, é aquilo que está dentro de você que vai fluir na hora difícil do relacionamento. Quantos me entendem, digam amém. Até porque o que é exterior um dia vai passar. Quando eu conheci minha esposa, ela era 22 anos mais jovem. Diferente do que é hoje. Só que junto com o seu amadurecimento, o amor também amadureceu. E daqui para frente, o que menos vai importar, tanto para mim quanto para ela, é o que de exterior vê, mas sim o que de fato tem dentro. Você pode olhar para o seu cônjuge assim, no olho dele hoje, e começar a perceber essa pessoa que está dentro dela. Quantos podem glorificar a Deus por isso? E por fim, Pedro dá o exemplo de Sara, que nós não precisamos nem falar o nível de honra que Sara tinha pelo seu marido. Quero só citar um exemplo para você. Sara teve até que descumprir o mandamento do Senhor quando chegou diante de um rei chamado Abimeleque no Egito, onde o seu marido Abraão estava com medo de ser assassinado, e disse para ela: você vai dizer para ele que você não é minha mulher, você vai dizer que é minha irmã, porque se descobrirem que você é minha esposa, eles vão me matar para ficar com você. Sara, em obediência e honra ao seu marido, em amor, essa é a verdade, resolveu o quê? Ficar calada. Porque se você observar, não foi ela quem disse, foi o próprio Abraão. Quando Deus protegeu Sara das garras daquele rei, e disse para ele: se você tocar nela, eu destruo você e toda a sua descendência. Ele não estava ali somente guardando a vida de Abraão, mas ele estava honrando a fidelidade de Sara. Deus devolve Sara para o seu marido são e salva, mas depois Deus chama Abraão e diz para ele: olha, aprenda a andar na minha presença e ser perfeito, porque se eu honro a você, o mínimo que eu espero de você é a mesma coisa, me honre também e honre a sua mulher. Você pode glorificar a Deus por isso, querido? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E finalmente chegamos no verso 7. E aí Pedro olha para os homens e diz: exatamente da mesma maneira, vocês, maridos,
Vivam com vossas esposas, preste atenção, a vida cotidiana do lar, com sabedoria. Agora veja o que essa minha versão King James diz: proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, para que as suas orações não sejam impedidas. Você percebe que existem duas coisas primordiais que nós não podemos deixar passar aqui. Primeiro Pedro diz: honre, viva a vida cotidiana do lar com ela, supra as expectativas dela, seja a segurança para ela, seja o herói dela, seja o cara que ela vai esperar com confiança, seja uma representação do próprio Deus dentro da sua casa, para que sua mulher não tenha dificuldade de se relacionar com Deus. Aleluia, aleluia. Considere-a como vaso o quê? Agora, isso não é porque a mulher é fraquinha não, querido. As mulheres comuns, porque tem mulher que não é tão comum, tem mulher que ela pratica determinadas lutas, e se a gente chamar aqui, elas vão dar surra em muito homem, sim ou não? Mas a mulher comum, ela tem a mesma força que o homem tem? Então quando Pedro disse, considere-a como um vaso mais frágil, ele está dizendo, ela não tem a mesma força que você, ela não aguenta a mesma pressão que você, a estrutura do corpo dela, a estrutura emocional dela não foi construída, não foi feita para suportar o que você suporta. Agora chegamos ao cerne da situação e da mensagem dessa noite. Como tem se comportado muitos homens no dia de hoje? E se você é do tipo, queridão, que inverte valores dentro da sua casa, essa mensagem falará muito com você essa noite. Considere-a como vaso mais frágil. Com quem está a responsabilidade da provisão dentro da nossa casa? Somos nós, os homens. Com quem está a preocupação, quando todo mundo está dormindo, de corrigir se a casa está em segurança, para que a família durma em segurança? Com quem está essa responsabilidade? Será que temos algum homem aqui que tem medo de barata? E quando a mulher grita, olha a barata, ele é o primeiro a subir na mesa? Onde estão os valentes aqui essa noite? Ó, irmão, só o irmão falou. Onde estão os valentes aqui essa noite? Glória a Deus. Considere-a como um vaso mais frágil. Assuma o seu papel dentro dessa casa. Sabe por que você precisa fazer isso? Porque os seus filhos estão crescendo e eles estão de olho em você. Eles estão vendo. O Hélio tem uma menina de 4 anos, ela ainda está com 4 anos, não é assim? E o que é? Qual é o papel do Hélio nessa história? Ele tem que construir na filha dele uma imagem, para que quando ela conheça um rapaz lá na frente, ela olhe para ele e diga, olha, se você quer se casar comigo, você tem que ser no mínimo igual a meu pai. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Agora, se essa filha, todos os dias de manhã acorda, e quando vai no quarto, ao invés de ver a mãe descansando, vê o pai. Aí, em vez de dizer, mãe, cadê pai? Aí a mãe responde, foi trabalhar. Ela vai perguntar, pai, cadê mãe? Aí ele vai dizer, foi trabalhar. E o senhor?
Você não percebe, mas isso vai destruindo a expectativa dessa menina. E sabe o que vai acontecer com ela quando ela estiver na idade de casar? Ela vai dizer: eu não quero me casar, porque o meu pai não foi um bom marido para minha mãe, e eu não quero sofrer como a minha mãe sofreu. Deixa eu te falar uma coisa como homem de Deus aqui. Tem muitos jovens dentro da nossa igreja reclamando que não tem varoas, dizendo: pastor, aqui nessa igreja não tem varão. E eu vejo um homem batendo no outro lá na igreja. Aí chega os homens e dizem: pastor, aqui não tem mulher, aqui as mulheres são meio assim, eu tenho que procurar. Não é que está faltando isso nas igrejas, não é que está faltando material humano. Sabe o que é que está faltando? Referência. Eu não tenho que ser bênção só para vocês aqui que não me conhecem. Boa parte do meu rebanho está aqui. Mas eu não tenho que ser referência para vocês que não me conhecem. Eu tenho que ser referência para eles, que me conhecem no dia a dia, que frequentam minha casa, que sabem que o que eu estou dizendo aqui é a mais pura realidade e é o que eu vivo todo santo dia na minha casa. E se você prestar bem atenção, Pedro joga a responsabilidade, ou coloca, ou impõe essa responsabilidade maior para o homem. Por quê? Porque ele também, como marido, que vivia as experiências de marido, de pai, ele sabia muito bem do que estava falando. E agora chega a parte principal, que eu estou precisando andar muito aqui por conta da hora, querido. Além de honrá-la e considerá-la como um vaso mais frágil, lembre-se que ela é co-herdeira de você, na graça de Deus. Pegue na mão do seu cônjuge agora, por favor, e diga: nesse quesito, meu amado marido. Olhe para ela agora e diga: nesse quesito, minha amada esposa, nenhum de nós dois aqui é maior do que ninguém. Nós estamos no mesmíssimo patamar. Existe uma cultura machista que diz que o homem tem que ser maior do que a mulher dentro da igreja. Existem igrejas que mulher não prega dia de domingo à noite. Existem igrejas que a mulher quase nem é ouvida. Mas Pedro está dizendo aqui: ela é co-herdeira na graça de vida, da vida, na graça de Deus. Escuta a tua mulher. E a pior coisa para um homem cabeça dura é quando a mulher olha para ele e diz assim: eu te avisei. Isso é de matar qualquer um, meu irmão. E muitas vezes você olha e diz assim: por que a minha mulher ela tem esse... Parece que ela vê em 3D, não, ela vê em 6D. Por que ela consegue ver o que eu não estou vendo? Deus não quebra princípio, amado. Ah, pastor, mas foi Eva que pisou na bola no Éden. Mas Deus foi falar com quem? Porque o problema ali não foi Eva, foi Adão não ter cumprido o seu papel. Quando Deus aparece lá, ele diz: Adão, onde estás? Ele disse: a mulher que tu me deste causou um problema grande. Ele disse: e você que é o marido dela, que eu deixei com a tutela dela, com a responsabilidade sobre ela, onde você estava, Adão? Então é você que vai me prestar conta. Olha aqui, queridão, você está pensando que vai ser diferente no dia do juízo? Eu posso não ir com ninguém da minha igreja, e o sangue de Jesus me cubra disso, que eu sei que eu tenho responsabilidade sobre o rebanho, mas a primeira pessoa que eu quero apresentar para Jesus é a minha mulher. Porque se eu não for competente ao ponto de levá-la e colocá-la aos pés de Cristo, eu não quero nem continuar isso aqui.